Hoje a gente vai ter a última palestra do ciclo de outubro, onde a gente falou sobre um tema que eu tenho certeza que foi muito proveitoso para todo mundo, né? Que ajudou a gente a refletir sobre os nossos valores. A gente falou sobre respeito, confiança, ética, gentileza. E hoje a gente vai falar sobre um valor que também eu acho que é imprescindível e que faz muita falta na nossa vida, quando a gente não consegue entender, que é a espiritualidade. Para isso a gente convidou o Padre Márcio Tadeu, que é uma pessoa que faz muito tempo que eu estou querendo chamar. Ele veio uma vez aqui quando a gente fazia as palestras na Empório Cultural e foi muito bacana. Tenho certeza que a maioria de vocês conhecem e eu tenho certeza que vai falar do assunto de uma forma única. Seja bem-vindo. Obrigado. Sabe, Soraya, que aí a responsabilidade aumenta, né? Primeiro agradecer o convite, porque por isso também é um aerópago, né? São Paulo, uma vez, ele estava diante de uma praça, né? Que era uma praça que chamava Aerópago, lá na Grécia. E aí ele fala assim, vou falar de um Deus desconhecido. Ele encontrou um altar vazio e começou a falar desse Deus desconhecido. De fato, ele continua desconhecido, porque para conhecer Deus a gente tem que experimentar, não é? Mas falar de espiritualidade, especialmente nesse tema, dando continuidade até a todo esse processo, né? Que foi construído e até oportunamente, só essa segunda-feira estava livre, então o que oportunizou fechar com tudo que foi falado, evidentemente, nesse tema espiritualidade para uma vida plena. Primeiro a gente tem que definir o que é espiritualidade, isso é muito importante. Depois o que é uma vida plena, porque hoje uma dificuldade que a gente tem é definir o que é felicidade. Não é? A gente lê 50 tons de cinza e vê que ela se sente plena com aquilo que está fazendo com ela, não é? Mas ao mesmo tempo, existem outros valores. Então a primeira coisa que a gente deveria pensar é, existe uma felicidade que tem um modelo único? Eu acho que a resposta, todo mundo pode ser feliz da mesma coisa? Eu aprendo com um grande filósofo e um grande pensador, que aliás a sua esposa está aqui, que ele diz uma coisa, que às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Então quando a gente deseja para alguém tudo de bom, a gente poderia perguntar, será que o que eu acho que é bom para mim é bom para outra pessoa? É uma coisa boa para outra pessoa? E aí a gente começa a pautar a realidade das coisas a partir do outro, não a partir de mim mesmo. Porque é uma coisa muito interessante que a gente pauta a felicidade, a gente pauta a verdade, a gente pauta as coisas que a gente gostaria de aprender ou aprofundar, sempre a partir de nós mesmos. Alguém pode chamar isso de uma atitude egoísta, mas não é. Muitas vezes é a única avenida mental que a gente consegue definir, porque a gente não tem condições de se abrir para o outro, conhecer o outro e fazer do outro a realidade que a gente gostaria de ser. Está aí a regra de ouro de todas as religiões, que é justamente fazer para o outro o que você gostaria que fizesse para você mesmo. Padre, então o senhor está indeferindo, vamos dizer assim, o conceito de felicidade? Não, mas de alguma maneira a gente está desconstruindo o que a gente compreende como felicidade a partir de si mesmo, e vai tentar buscar no outro essa realidade. Muito bem, nós vivemos uma cultura eminentemente cristã no Ocidente. Há de se lembrar que a maior parte do Oriente não conhece a espiritualidade que nós conhecemos. Um Deus que se fez homem, etc. e tal. Mas que vivem igualmente essa espiritualidade. Porque a espiritualidade é algo que está ligado ao ser humano.
é uma capacidade que está ligada ao ser humano. E é a partir daí que a gente consegue refletir o outro, ou seja, qual é a capacidade concerne da espiritualidade? Transcender. A palavra transcender é ir além, ou seja, eu estou no meu ponto, eu vou além do meu ponto, eu estou em mim, eu transcendo e vou ao outro. Tem um jeito de transcender religiosamente. Vamos dizer assim, essa transcendência religiosa é a maneira que eu converso com Deus e que pauto a partir de um ente, de um ser que está fora de mim e que pauta a minha vida. Mas muito bem, a gente antes tem que descobrir então, se eu já dei uma breve, na verdade, desconstrução, para que cada um construa o seu quadrado, mas que esse quadrado pelo menos encaixe com todos os quadrados, que a gente possa formar uma imagem, essa imagem que é o ser humano e todos nós, a respeito da felicidade. Então existem várias formas de ser felizes. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo? Tem 7 bilhões de formas de ser felizes. Então esse é o primeiro conceito que a gente derruba, de achar que felicidade é um padrão que a gente constrói. Inclusive religioso não o é. Um segundo momento é descobrir como e porquê e de que maneira nós chegamos à espiritualidade. Aí eu vou voltar 2.500 anos atrás, no Aristóteles, que era um cara muito batuta, um grande pensador. Na verdade, ele faz uma síntese muito interessante de tudo que havia, de tudo que eles já haviam construído lá na Grécia. Primeiro e oportunamente, a gente já deve agradecer a evolução, a escala evolutiva, a gente ter tempo de pensar. Porque até 2.500 anos atrás, praticamente, a gente não tinha tempo de pensar. A gente vivia para sobreviver. Quando a gente pauta só a sobrevivência como uma relação humana, a gente não tem capacidade de transcender, ou seja, a gente não tem capacidade de reconhecer outras tantas realidades que estão fora de nós, que nos constroem, ao mesmo tempo que elas também nos destroem. Então, muito bem. Nós começamos, está difícil, nós começamos a pensar quem somos nós. Já tentaram responder essa pergunta? A gente não consegue, é uma pergunta sem definição. Tem gente, quem é você? Vai dizer o nome, aí a gente responde, não estou perguntando o seu nome. Quem é você? Né? Eu sou esposa do fulano, não estou perguntando com quem você é casado. Mas essa pergunta é uma pergunta indefinida ou em definição, que a gente não consegue responder objetivamente, a gente consegue responder na prática, porque nós mostramos quem nós somos à medida em que nós agimos, à medida em que a nossa vida vai demonstrando quais são os nossos valores, ou seja, onde verdadeiramente nós estamos arraigados, quem verdadeiramente nós somos. Mas a gente começa a partilhar a vida muito antes de ser vida, muito antes da gente se conceber como vida. A gente começa a se integrar com o outro nessa contingência que se chama a criação, mas a partir mesmo do nosso corpo, que na filosofia e na teologia a gente chama suporte antropológico. Esse suporte que a gente tem, ele já nos liga a tudo. E aí a gente começa a pensar assim, qual é a primeira característica desse suporte antropológico? É como eu conheço o outro, como o outro se manifesta para mim, não é? Cada um aqui está, e a única ideia que está sendo manifestada momentaneamente é a minha. Eu estou me expressando, mas cada um de alguma maneira, é claro, está se expressando, mas a sua primeira expressão é o seu corpo, é a sua realidade corpórea. Então, eu me diferencio do banco, por exemplo. Tem gente que prefere ser banco, não pensar. Eu me diferencio de um pastel. Tem gente que prefere ficar jogado lá no forninho, esperando que alguém compre. Isso é muito natural. Mas eu me diferencio. E eu começo a me diferenciar a partir da primeira natureza que o Aristóteles disse que a gente tinha, que é justamente a natureza material.
eu tenho um corpo que não é outro corpo, que não ocupa outro espaço. Eu tenho um corpo que é meu. Eu digo, olha, essa é a minha propriedade. Aliás, é uma propriedade meio duvidosa, porque ela não é, depois da morte, inalienável. Quando a gente morre, a gente passa a ser uma concessão pública. A gente volta a ser do Estado, não é? Porque quando a gente morre, o corpo não nos pertence. Se eu quiser dispor os meus órgãos, eu tenho que deixar uma autorização para os meus familiares. Se eu quiser enterrar no fundo de casa, não pode, porque o corpo pertence à prefeitura. Então ela tem que dar uma concessão pública, o Estado tem que dar uma concessão, e a gente ainda acha que o corpo é uma propriedade nossa. Ele tem que dar uma concessão para alguém investir lá em 2, 3 alqueires, fazer um tanto de buraco, não é? Impermeabilizar aquilo, para que a minha morte também não cause morte de outras pessoas, e aquela concessão pública eu vou pedir o direito, né? Pagar muitas vezes por esse direito, é claro, para que eu vá e possa ser, e ter o mínimo de dignidade, ser enterrado em um local. Então nem o corpo é nosso. E a gente não se dá conta disso. Uma outra realidade também bastante particular da nossa corporeidade é a nossa ligação. Biologicamente, bioquimicamente, nós temos quase a tabela periódica inteira na gente. E a gente se liga com todo e com todos. Por exemplo, a gente tem um íon. Quem é mais novo sabe o que é isso. Um íon Fe, um ferro, nas nossas hemácias. Hemácia é quase um barquinho que leva oxigênio e traz gás carbônico. Aliás, é a maior piriguete do nosso organismo. Porque quando ela está no pulmão, ela fica apaixonada pelo oxigênio. Quando ela vai lá na unha encravada, ela larga o oxigênio e está morrendo de paixão pelo gás carbônico. Então ela fica nessa evolução. E lá tem, justamente nesse marquinho, um íon de ferro, ou seja, um átomo de ferro que chama Fe+3. Se a gente pegar um avião, aqui agora, vamos alugar um avião, e vamos lá para Carajás, que é o maior, no Pará, a nossa maior minério de ferro, a maior quantidade de minério de ferro do mundo está lá em Carajás. Nós vamos descer 3 quilômetros para dentro da terra, onde está o ferro. Vamos descer lá e pegar um único átomo de ferro e comparar com esse átomo que existe na nossa hemácia. E nós não vamos conseguir encontrar diferença nenhuma. Nenhuma. Você vai lá na sua casa, você fez um banheiro, gastou 80 mil reais para fazer um banheiro de mármore Carrara. E aí você vai separar uma única molécula de cálcio que está lá naquele mármore, vai separar uma única molécula de cálcio que está nos teus ossos e não vai encontrar diferença nenhuma. Por que eu estou dizendo isso? O que nos diferencia um dos outros também é a capacidade da espiritualidade, mas nós nem chegamos, porque a gente não é só ferro e cálcio, a gente é mais que isso. A gente tem vida, e a vida já é um troço, vamos dizer assim, bem caipiramente, que a gente mora na roça, graças a Deus, mas é um troço diferenciado. A gente vive trocando nutrientes, esses nutrientes fazem parte da corporeidade. Eu como uma azeitona, e a azeitona vai fazer parte do meu corpo. Eu vou gastar a energia dessa azeitona, vou pegar os nutrientes dela. Então, essa capacidade é corpórea. Mas entra numa outra capacidade que a gente tem, que se chama vida. E a vida, ela tem duas capacidades. Primeiro, é justamente a capacidade de se nutrir. A vida tem nutrição. E outra é a capacidade de se reproduzir. Tudo que tem a capacidade de tirar alguma coisa do outro, de um outro corpo, e trazer para si, ocupar aquela energia, chama influxo vital. Só que esse influxo vital, ele tem que estar ligado a uma corporeidade, ou seja, a um algo maior. Eu tenho
uma planta lá em casa. E aquela planta tem vida, como o meu dedo tem vida. Se eu cortar um pedaço daquela planta e jogar no chão, tanto quanto o meu dedo, os dois trarão um sinal de morte. Por quê? Eles não trocarão mais, porque não estarão ligados ao todo. Então a vida tem um princípio já, que a gente chama de totalidade e de indisponibilidade para eu doar a vida para o outro. Isso a gente vê, inclusive, sentimentalmente, quando alguém diante de um caixão diz assim, a mãe principalmente, porque foge à natureza ver um filho que morre. Se eu pudesse, eu daria a minha vida, eu trocaria a minha vida. De fato, isso não é possível. Como não é possível a gente pegar a energia vital lá dos nossos... lá no fundo de casa sempre tem uma erva daninha, né? Então a gente pegasse, se a gente pudesse transferir aquela erva, né, aquela força daquela erva daninha para uma orquídea, imagina como seria interessante, mas a gente não pode transferir. Então, a partir da natureza vital, eu continuo a comungar outras naturezas e outras realidades, mas não consigo repartir mais aquilo que é meu, aquilo que é do indivíduo. Eu não consigo roubar a energia, e é forte, de uma erva daninha, e transferir essa energia para uma orquídea, que é alguma coisa bonita, ou sei lá, uma gérbera, qualquer outra flor que cada um de nós goste. Nós não conseguimos transmitir. Mas nós, seres humanos, não nos reduzimos a uma materialidade e nem tampouco só a vida. A gente também tem uma outra propriedade que o Aristóteles já falava há 2500 anos. A animalidade. O que é a animalidade? É a capacidade da gente ter ânimo, exatamente, é a nossa alma, que é a capacidade da gente se movimentar, diferente da planta. E a animalidade traz, aí já para o cachorrinho, para o pet, etc. e tal, uma outra capacidade reflexiva para a gente. Ela traz o instinto e os nossos sentidos. Veja, na capacidade evolutiva, a gente sai da matéria, continua comungando a matéria, a gente comunga dessa energia, desse influxo de vida, que nos faz absorver e trocar com o outro, inclusive na reprodução, e num terceiro momento a gente ganha uma capacidade de reserva, memória, de uma capacidade no mínimo vegetativa, de troca, né? Que é a capacidade de sentir e de viver instintivamente. Aí alguns de nós poderíamos dizer, não, realmente a gente pode ficar só por isso aí, porque tem muita gente que vive como animal. O que acontece com o cachorrinho da gente lá em casa? Eu tenho uma Beagle, ela não é tão assim, porque ela é um pouco mais viva. Mas o cachorrinho, ele aprende que, se ele não pode passar por aqui, não vou agredi-lo, obviamente, vou pegar um jornalzinho e falo, não passa. E ele vai passar de novo, eu digo, não passa. Ele vai passar de novo, eu digo, não passa. Na terceira ou na quarta vez, eu vou dar um prêmio se ele mudar aquele lado. E ele vai guardar aquilo instintivamente. Aquilo faz parte do instinto. Algumas pessoas acreditam que os animais têm uma inteligência, realmente, ou têm. Mas eles não conseguem, a partir dessa inteligência, agir com liberdade. Tem sinais de solidariedade, não é à toa que a gente vê, né? Toda a raça, todo o reino animal tem sinais de solidariedade, mas que são vividos de fato quando a gente atinge, segundo Aristóteles, esse quarto nível da existência, e que somos nós. E aí a gente poderia perguntar, o que eu me diferencio de um animal? Qual a minha diferença em relação a uma planta, se eu tenho vida? Primeiro, as diferenças existem no ato criativo, não para nos fazer preconceituosos com o diferente, mas ela existe para mostrar a grandeza daquele que nos criou, para quem acredita, ou a grandeza
da contingência para quem não acredita em alguma coisa que esteja além de nós, que a gente não vê, não toca, etc. e tal, mas acredita que existe e que começou tudo. Ou numa energia, ou na energia, independente disso. Então, a partir dessa natureza instintiva, nasce para nós, seres humanos, duas capacidades que nos fazem estar no topo. Não como foi entendido até na cultura judaico-cristã, não no domínio, mas muito pelo contrário, no cuidado. Inclusive a palavra domínio e cuidado, elas são muito próximas no hebraico, diferente do latim do qual essas duas palavras nos origem. Então o domínio e o cuidado é muito próximo. Então nós nascemos para cuidar, nós nascemos para cuidar da natureza, nós nascemos para... E o Papa tem até uma recente carta que ele pega essa verdade, né, para dizer isso. Mas muito bem, nos diferenciamos dos animais, nas atitudes, na maneira instintiva. Claro que nós vivemos o instinto, mas nos diferenciamos por também superar os nossos instintos. Veja uma coisa bem simples, Por exemplo, alguém se apaixona morfologicamente, porque a paixão ela tem um instinto reprodutivo. Então eu vou procurar alguém da minha espécie que tenha algum dos sinais que eu procuro, inclusive ferormonicamente, isso é ciência. Então eu vou procurar aquilo naquela pessoa, mas não necessariamente aquela pessoa vai me atrair para o resto da vida, porque justamente eu construo dentro da liberdade e do conhecimento dela algo que nos diferencia, e às vezes isso é um problema. Eu brinco quando eu vou falar sobre isso com juventude, né? Eu ponho uma música e falo de uma balada. Eu falo, então tá duas pessoas numa balada, você encontra lá a menina da tua vida, o menino encontra a menina da vida dele, eles vão se encontrar, mas um gosta de rock pesado e o outro gosta de sertanejo universitário. Não rola, vai rolar por muito pouco tempo, ou ninguém vai ouvir o que o outro gosta, naquele momento, vão fazer um acordo. Mas precisa de um acordo o quê? Que se baseia na liberdade, na escolha. Então, eu vou escolher estar pelo outro, não só pela sua morfologia, não só porque reprodutivamente nós nos encontramos, mas eu vou escolher estar pelo outro, apesar de eu não gostar do mesmo tipo de música que ela gosta, ou ele, ou ela, enfim, mas eu vou escolher estar pelo outro. E aí nasce para nós, seres humanos, uma capacidade que é justamente não viver só a materialidade, nem só a vitalidade, nem só a animalidade, mas também a espiritualidade, que é a capacidade que a gente tem intelectiva e de liberdade, inteligência e vontade. E é nessa capacidade, na união dessas duas forças, que nós justamente caminhamos, construindo isso que é a espiritualidade. Quando alguém define uma maneira, quando alguém define claramente, ou um povo define claramente uma maneira de viver a inteligência e a liberdade juntas, a gente cria uma religião. Então, espiritualidade e religião caminham em lados paralelos, podem caminhar simultaneamente, como podem caminhar em lados totalmente distintos, e muitas vezes são os sinais que a gente vê quando a liberdade e a inteligência deixam de permear as doutrinas religiosas. E aí a gente passa a viver justamente uma religião que não se define como espiritualidade. Uma religião que se esvazia em ritos, ou uma religião que se esvazia num livro, uma religião que se esvazia em vez de se preencher, não é? E daí que a gente volta à pergunta, ou na verdade tenta produzir uma resposta. Como é que eu vivo a minha liberdade e a minha inteligência?
Como é que eu construo essa realidade a partir de mim e do outro? Por quê? A vida animal, ela nos ensina já há pelo menos uns 30 mil anos, quando a gente começou, há uns 30 mil anos atrás, talvez um pouco menos, as meninas que são sempre muito observadoras, elas começaram a ver a realidade das coisas. Então elas viam a maçã, não é à toa que a maçã, sem estar na Bíblia, fica culpada, né? A maçã caía e logo nascia uma macieira. Uma outra planta era quebrada, né? A mandioca era quebrada, às vezes alguém enterrava e a mulher notava que aquilo ia crescendo, ia desenvolvendo um outro pé de mandioca. Então nós começamos a sair da necessidade fundamental da caça, que era um processo que nos ligava a uma vida nômade, e as meninas, graças aos seus hormônios e à sua capacidade de observar, que é milhões de vezes maior que a nossa, já que a nossa é mais específica, de vocês é mais ampla, vocês conseguiram desenvolver aquilo que a gente chama de agricultura. Quando a gente conseguiu desenvolver a agricultura, a gente não precisava mais sair correndo atrás dos mamutes, do bando disso, do bando daquilo, né? Daquele monte de siriema, etc. e tal, que ia virar um jantar gostoso. Então a gente começa a se acomodar. Onde a gente se acomodava? Na beira de uma água corrente, ou de fácil acesso, com um lugar que seja propício para o quê? Para a agricultura. Por isso que todo marido engorda quando casa. É porque a mulher sabe contribuir com o carboidrato, né? É um parênteses bobo, né? Só para vocês irem, vocês estão muito sérios. Eu tô com medo aqui. Mas é mais ou menos isso. A partir desse momento, veja, a partir desse momento, o grande guerreiro, aquele que trazia o maior mamute, que alimentava a comunidade inteira quando a gente era nômade, ele se estrumbicou na última caça. Só que ele antes não tinha uma referência, porque a gente estava correndo. Aliás, alguns ginecologistas dizem que o climatério é justamente por conta disso, né? Quando a mulher deixa de ser reprodutiva, tem que aumentar o hormônio masculino, então ela tem que correr para conseguir acompanhar né? Porque ela não era mais interesse de ninguém, então ela ficava para trás. Então, diminuía os hormônios, aumentava os masculinos para ela ganhar músculo e para correr atrás. Por isso do calor. Faz exercício que não tem calor. Corre atrás do coisa que não tem calor. Mas tudo bem, outro parênteses engraçado, né? Mas aí a gente tinha uma referência. O cara que forneceu, que era pai de todos os grandes, fortes, guerreiros, etc., caçadores, ele não tinha uma referência, mas aí de repente agora ele para e vem morrer no meio da praça. A morte não tinha entrado ainda na realidade antropológica das comunidades, mas nós ficamos nômades. E aí está lá o morto. Começava a relar no morto, pegava tifo, o morto já tinha morrido. Aí morria metade da comunidade de tifo. Aí era uma praga a morte para as primeiras comunidades. Por quê? Vinha o morto, o fedor, não sabia, será que a gente tinha que pegar a força dele? Começaram algumas comunidades primitivas a comer um pedaço do coisa para justamente carregar aquela força. E aí entra no ideário daqueles que só sobreviviam até a gente ficar sedentário, uma pergunta. O mais forte está aí, morto. A matrona que ficava para trás, que é mãe de 30, né? Ela morria com 30 anos, nem isso, às vezes menos, mas ela era mãe de 30, 40, está lá, morta, no meio da praça. Aí começa a surgir essa pergunta que nós fizemos no começo. Essa pessoa estava aqui, ela era uma vitoriosa, era o melhor caçador de mamute, aquela lá era a mamãe de todos, e agora ela está aí,
a gente não via mais. Então, havia uma linguagem primitiva e todo mundo certamente se perguntava, mas da onde vim e para onde vou? E aí Deus sorrateiramente, não é? Na minha compreensão cristã, obviamente, não quero influenciar, mas já influenciando, sorrateiramente introduz uma resposta de algo que tem que transcender a partir justamente não daquilo que nos dá força, mas daquilo que nos enfraquece. Ou seja, a comunidade perdeu alguém. Esse alguém é importante, esse alguém é pai e mãe de todo mundo. Esse alguém é que ensinou metade dos bons caçadores hoje caçar. Hoje ele morreu. Portanto, para onde nós vamos depois da morte? E aí começaram, segundo os antropólogos, os ritos, que na verdade higiene e religião estão sempre ligados. Os ritos para higienizar, incensar, botar fogo, enterrar. E o enterrar está muito ligado nessa perspectiva de um dia aquela força, de alguma maneira, retornar. Quando a sua liberdade, a sua vontade, a sua inteligência, a sua racionalidade, junto com a sua animalidade, e inclusive a sua corporeidade, vai se esvaindo, nós começamos a nos perguntar, e aí? Quando que nós vamos estar ali? O que nós vamos fazer quando nós estivermos ali? O que vem depois dali? O que vem antes? E aí a gente fica com essa pergunta em definição ou indefinida. Eu prefiro indefinição, porque eu sou meio fenomenologista. Eu acho que a gente está sempre numa constante evolução, às vezes mais conceitualmente, às vezes mais bagunça, tipo agora, cada um tem uma verdade, um modelo de felicidade. Daqui a alguns anos, certamente, nós não vamos assistir, mas daqui a uns 40, 50 anos, vai ter de novo um padrão, porque é isso que aconteceu no século passado, padronizou de novo no início do século passado, depois a gente volta aos ciclos e vê o que evoluiu naquele sentido. Mas dali, daquela pergunta nasceu. Da espiritualidade, então, que é uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual a gente não adquire a felicidade para o ser humano, nós vemos, a partir desse exemplo, a partir do que Aristóteles fala, uma dupla dimensão. Primeiro, o Sartre disse isso há poucos anos, o olhar do outro me consome, porque ele me julga. Mesmo quando o olhar do outro ele vai buscar uma pergunta, porque muitas vezes as pessoas nos olham com questionamentos, e elas buscam respostas que estão nelas mesmas, mas que de alguma maneira a confluência das coisas e das realidades faz com que a gente responda, como agora. Eu não estou conversando exatamente com todos da mesma maneira. Eu estou conversando mais profundamente com alguns, porque a partir dos exemplos, a partir de alguém que perdeu um filho, existe uma sinergia maior do conhecimento que a gente está buscando do que alguns que não passaram por esses momentos. Alguns que têm uma matriz filosófica, alguns que já buscam esse tipo de resposta, estão aprofundando mais nesse conhecimento, onde a gente não consegue respostas, mas a gente constrói respostas, como se fosse uma grande pirâmide, onde cada um de nós escolhe ou não fazer das pedras que a gente encontra ao longo da vida um material para essa pirâmide, ou vai continuar deixando-as ao longo do caminho para atrapalhar outros que caminham, ou pegar essas pedras e construir uma estrada, e pavimentar uma estrada, que é a própria estrada da nossa vida. Isso é o conhecimento, onde a gente não vai deixar que outros tropecem nas mesmas pedras que nós tropecemos, mas que também façam essa experiência de ser humanos e construir essa realidade
a partir da sua liberdade e da sua inteligência. Muito bem. Se a gente chega até aí, a nossa capacidade de perguntar o que é a felicidade, ela transcende a minha realidade. Se eu preciso do outro, inclusive morto, para questionar o que é minha vida, desde há 30 mil anos atrás, hoje eu ainda preciso da experiência do outro para me questionar. E aí a gente tem realmente uma dúvida que pode ser questionada a partir do outro. O que a realidade do outro me convence? O que a realidade do outro me move? Se eu tenho liberdade e inteligência para interpretar a minha própria vida a partir do outro, interpretar a vida do outro a partir da minha vida, qual que é a capacidade verdadeira da espiritualidade, senão dizer que eu estou intimamente ligado ao outro, sem que o outro seja eu mesmo? Padre, vocês deixou uma loucura. Essa é a grande capacidade e o segredo da felicidade. É a capacidade de dizer que as minhas hemácias carregam o ferro que carrega Carajás, então me liga a essa realidade de mundo, que as minhas veias, as minhas mãos carregam a mesma vitalidade de uma planta, portanto me liga à planta, a vitalidade. O princípio da moral que me liga, por exemplo, me faz cuidar dos animais, ele está ligado justamente à minha espiritualidade, porque eu olho a vida instintiva que eu tenho e que eu comungo com todos os animais da terra, conhecidos e desconhecidos, que estão ainda no meio da selva amazônica e não tiveram ainda nem o sobrenome de alguém que vá lá descobri-los. E ao mesmo tempo, eu sou 7 bilhões e um pouco mais de pessoas no mundo, mas absolutamente diferente de todas elas. E aí eu digo o que eu disse de maneira difícil. A capacidade da minha espiritualidade é de reconhecer que eu estou ligado a tudo e a todos, mas ao mesmo tempo eu sou diferente de tudo e de todos. E eu vou provar o porquê. Qual que é a diferença da paixão e do amor? Talvez a gente pegasse um casal assim que viveu muitos anos, olha aí. Um deve ser namorado e outro passando aqui, ó. É a história no aerópago, né? Um casal de namorados e o outro com mais. Qual que é a diferença da paixão e do amor? A paixão, eu quero que o outro seja uma extensão do que eu sou. Já notaram isso? Eu quero que eu sou tão cego que eu acho que aquela pessoa tem os mesmos gostos que eu, que ela é uma extensão do que eu sou. E aliás, muitas psicopatias estão ligadas a isso, a achar que o outro é uma extensão do que eu sou. Qual que é a diferença do amor? O amor não interessa do jeito que o outro é, porque o amor é plena liberdade. Enquanto a paixão é mais animalesca e instintiva, ela cai no reprodutivo, ela cai no controle sobre o outro, ela cai no aprisionamento, no sufocamento do outro. O amor é o quê? O amor tem o ciúme só como uma pitada, como uma pimenta. O amor tem a posse como o outro, não como uma realidade de posse, mas como uma realidade de comum união. O amor, que é definido na liberdade e na inteligência, faz com que a gente faça uma escolha, mesmo quando o outro não é igual a mim. Então eu defino na paixão que eu quero amar. De fato, a paixão é necessária. 6 meses, 9 meses, mais de 9 meses é doença, porque nem o cérebro aguenta, não é? E depois dos 9 meses eu consigo enxergar o defeito do outro e fazer uma opção. Qual é essa opção? Estar com, viver com, amar em. E aí eu vou construindo essa realidade. Não sei nem quanto tempo eu estou, Soraya, já está estourando. Hein?
para conclusivo, para a gente abrir a pergunta. A espiritualidade para uma vida plena, eu não disse que é espiritualidade para felicidade, porque para mim felicidade é ter minha igreja cheia de gente, não é? Muitas vezes felicidade é eu conseguir atingir aquela pessoa com uma palavra, não na televisão, porque na TV é muito fácil você atingir muitas pessoas, porque você tem um leque muito grande, mas é atingir muitas vezes com o meu toque a realidade de Deus, na minha vocação que eu quero passar para ela. Isso é a felicidade para o padre. Por isso que a minha felicidade não é a sua, então a gente busca uma vida plena. A nossa vida plena precisa cuidar do outro, deixar e perpetuar a nossa espécie, senão a gente deixa até de ser animal, por isso cuidar da natureza, e entender a dominação como um serviço de cuidado. A espiritualidade então para uma vida plena, que é a felicidade de todos, o máximo é claro que a gente consegue na limitação, porque do mesmo jeito que sem treino eu não consigo correr 10 quilômetros, sem treino eu não vou conseguir ser feliz, é a capacidade da gente treinar e equilibrar a nossa inteligência e a nossa liberdade em função dos nossos objetivos. Quais são os nossos objetivos? O meu é aprender com o outro, é olhar igual diz o Levinas, e entender que a natureza é tão ampla, e quem criou a natureza é tão amplo, que nos deu, às vezes até rostos iguais, até o mesmo DNA, no caso de gêmeos, mas não nos deu a capacidade de ser iguais. E é aí que mora o que a gente tem de mais precioso. Eu dizia numa mensagem esses dias na TV, a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo. 7 bilhões e um pouco mais. O ouro é precioso por quê? Tem pouco. O diamante é precioso por quê? Tem pouco. E você é único. Você é única. Então viva como se você fosse a maior preciosidade desse mundo, mas que dependesse do outro para ter uma vida plena, com liberdade, responsabilidade, razão e inteligência. Nós vamos fazer um mundo cheio de homens e mulheres plenos. Dá até vontade de falar amém, mas amém, é isso mesmo. Obrigado.